Boa noite a todos. Chegamos na nossa noite de terça-feira, onde nos encontramos para mais uma noite de estudo, uma noite de trabalho, uma noite de reflexão. Então, para que a gente possa iniciar a nossa noite, eu vou fazer a apresentação enquanto vão todos aqui entrando. Já estou vendo muita carinha aqui conhecida. Tia Lili, Edinho, Gerson, Eugênia. Um beijo para todos vocês, para aqueles que eu também não falei o nome, mas que eu estou vendo aqui que já estão entrando. Vamos lá. A nossa noite de hoje vai ter um assunto muito interessante que é o auto-perdão e Judas. O nosso palestrante é o Rogério Miguel, tá? Ele é palestrante espírita, ele é articulista de diversos jornais espíritas, diversas publicações. Ele é um antigo trabalhador da casa, mas hoje ele está atuando lá no Centro Espírita Divino Mestre, que é em São José dos Campos, em São Paulo. E convidamos o Rogério para vir aqui essa noite trazer, né, os seus estudos para a gente. Deixa eu verificar se ele já está aqui. Ele já costuma vir a casa, volta e meia para assistir palestra, mas também para fazer estudos. E, ó, ele já está aqui. Deixa eu chamar ele para palestra com a gente. Vamos aguardar um segundinho que ele já está entrando. Oi, Rogério. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso novo formato do Consolador, que a gente espera que seja temporário, né? Que a gente possa em breve estar todos presentes, mas enquanto isso não acontece, vamos aproveitar dos benefícios, né? Por aqui Porque também coisa. Tá caminhando dessa maneira. a gente sabe que a casa espírita não tem paredes, né? A abrangência da espiritualidade é muito maior do que o que a gente pode imaginar, então, com certeza, os mentores, os espíritos amigos, eles estão todos em volta da gente, por perto da gente, nos trabalhos que a gente faz mesmo fora da casa, né? E aí a gente aproveita situações como essa, em que a gente pode se encontrar mesmo à distância, afinal de contas você está em São Paulo e a gente aqui no Rio. Mas é isso. Que você seja muito bem-vindo. Já fiz aqui uma apresentação sua, falando que você é antigo trabalhador da casa e está aqui conosco nessa noite. Agora eu vou fazer uma oração, né, para a gente se harmonizar, deixar aquela agitação normal do dia um pouco para trás, para que a gente possa se harmonizar para o estudo que você vai fazer hoje aqui com a gente, tá bom? Deus nosso Pai, querido Mestre, amigos espirituais, agradecemos mais um encontro como o da noite de hoje. Te agradecemos as possibilidades e a oportunidade de estarmos em contato com essa doutrina de luz, para que possamos, Senhor, dar passos mais acertados na vida, para que possamos entender cada vez mais qual o propósito da nossa estada aqui na Terra. E te agradecemos, Senhor, porque, graças ao querido Mestre Jesus, que vem falando do seu amor há tanto tempo, é que estamos buscando uma melhor orientação. E assim, te agradecemos mais uma vez e te pedimos o amparo para o palestrante dessa noite, para que ele receba as melhores energias, as melhores vibrações e intuições para o estudo dessa noite. E que ele possa trazer para a gente, nesse tema tão rico que é o auto-perdão e Judas, algo mais para a nossa compreensão. Obrigado, que assim seja. Então, Rogério, a casa é toda sua, fique à vontade. Tá bom. Tá me escutando bem, não é? Tô escutando bem. Boa noite a todos. Obrigado pela apresentação. Agradeço o gentil convite que foi feito pela casa e estamos aqui tentando dar uma contribuição
num tema oceânico. Tem muita coisa para falar sobre o perdão e auto-perdão, né? Vamos fazer aqui uns breves comentários e com uma associação que talvez muitos ainda não conheçam ou desconheçam, que é a participação de Judas nesse tema, não é? Nós vamos ver mais à frente. Tá? Mas, enfim. Agora mesmo estamos fazendo uma conclusão de uma pesquisa no Evangelho de Mateus, e eu estava identificando todas as passagens em que Jesus comentou ou fez menção ao perdão. Ao perdão. Tá? E é interessante observar, depois eu vou fazer também para os outros evangelhos, que Jesus, em princípio, ele não falou sobre auto-perdão, não comentou. Pode ser que alguém conheça alguma passagem que possa ser interpretada, algumas palavras ali registradas por Mateus, mas, enfim, o tema ele se acentuou, vamos dizer assim, de umas décadas para cá, né? Para que a atenção das pessoas, dos divulgadores, dos pesquisadores, e até ligado ao tema do autoconhecimento, né? Esse tema despertou uma atenção muito grande, porque a gente está vendo isso. Basta a gente acessar aí os vídeos e a gente vai ver a quantidade de temas, de pessoas que estão comentando e tentando dar a sua contribuição para esclarecer essa questão do auto-perdão. Né? Nós sabemos que o perdão ele é tema basilar, capital, né? Tanto que foi por Jesus profundamente explorado. Né? Né? Mas muitas pessoas ainda não compreenderam, né, que é possível nós nos perdoarmos. Além da gente oferecer o perdão para os outros e receber o perdão de outros, evidentemente, quando há uma situação, uma pequena diferença, um equívoco e assim por diante, né, nós podemos receber o perdão dos outros e podemos também expressar o nosso perdão ou as nossas desculpas, como seja, né, ao outro. Né? Mas é interessante que é possível e é recomendado, né, que nós também, em determinadas situações, evidentemente, não é para a gente usar, corriqueiramente a propósito todos os nossos equívocos, nossos deslizes e assim por diante. Porque no mundo de provas e expiações que nós estamos, e ainda permaneceremos dele um pouco mais de tempo, não é? Todos nós temos muitas matrizes, não é? Vamos dizer assim, matrizes que comunicam certos comportamentos, certas condutas que geram conflitos, geram atritos. Não é? Geram atritos. Então, evidentemente, não é para a gente ficar se auto-perdoando por conta de qualquer situação menor que nos acontece no dia a dia, no supermercado, no banco, na escola, e assim, com a vizinhança e assim por diante. Né? São situações um pouco mais contundentes, né? Que provocam em nós uma apreensão maior. Elas provocam uma apreensão maior. Ou seja, aquela conhecida culpa, o remorso, o arrependimento, mas numa intensidade maior. Né? Porque situações pequenas nós cometemos a todo momento. E vamos continuar assim durante um bom tempo aí, nós sabemos disso. Vamos desencarnar, vamos voltar aqui talvez, e vamos continuar aí tropeçando, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não é? Porque isso não, a perfeição relativa não se adquire do dia para a noite. Nós sabemos disso. Precisamos de muitas vidas, muitas existências e um esforço, evidentemente, grandioso, né? Grandioso, para que nós exatamente não usemos essa possibilidade de uma maneira vã, banal. Isso deve ser usado em um momento de necessidade real, né? Onde houve, de fato, uma situação de maior monta, né? Que acentua os ânimos, e depois a pessoa vai para casa, aquela coisa toda, se arrepende, tem o remorso, e aí conversa consigo mesmo, conversa com o seu guia espiritual, conversa com Deus, né?
e se autoconcede, vamos dizer assim, esse estado de tranquilidade para que ela possa continuar na sua jornada sem se martirizar, sem se prejudicar demais, porque nós sabemos que quando nós estamos muito preocupados, apreensivos com situações que fizemos e que não conseguimos ainda resolver, não é? Isso, além de nos atrapalhar no nosso raciocínio, no nosso dia a dia, traz malefícios já registrados, não é? Patentemente confirmados ao nosso corpo físico, ao nosso corpo físico. Então, nosso estado mental, não é? E quando ele está, evidentemente, sendo questionado por uma questão de uma responsabilidade, de uma culpa, um remorso, um arrependimento, o corpo acaba sofrendo e adoecendo. É por isso, inclusive, que muitas pessoas falam que não há doenças, de fato, há doentes, né? Porque ela acaba sendo provocada, as matrizes, a origem, ela está no pensamento ainda nosso, em desalinho, evidentemente, com os princípios divinos. Então, o auto-perdão, não resta dúvida, é de capital importância, né? E funciona, evidentemente, para libertar o espírito, para que ele não para que ele não fique prisioneiro, não é? Da mesma forma que quando nós oferecemos o perdão ao próximo e o próximo nos oferece o perdão, há uma mútua libertação. Porque se isso não acontece, nossos pensamentos ficam se entrechocando, vamos dizer assim, não é? E ficam os dois prisioneiros daquele momento de deslize, de pouca atenção que tivemos. Não é? Então, quando acontece o perdão, nós sabemos, ele liberta tanto a nós mesmos quanto ao próximo. E aí o próximo também se liberta. Né? Ora, partindo desse pressuposto, partindo dessa realidade, não é? Quando nós nos auto-perdoamos, também nos libertamos, como consequência do mesmo princípio. Mesmo princípio. A gente perdoa e nos perdoa. Nós nos libertamos. Libertamos do quê? Daqueles pensamentos complicados, de inquietação, que vêm e voltam, vão e voltam frequentemente, não é? Estão sempre aparecendo ali aquele momento, aquele exato momento em que foi dita aquela palavra ríspida, ou que foi feito aquele ato impensado, aquela coisa toda, aquilo volta, e aí aparece e a pessoa fica para baixo de novo, vamos dizer assim, e enquanto ela não consegue dominar isso, né, aquilo vai impressioná-la de maneira negativa. Né? Então, o auto-perdão, ele tem esse poder, tem essa capacidade, né? Tem essa utilidade de nos trazer certa tranquilidade para que a gente possa prosseguir na nossa jornada. Senão a gente fica amarrado, a gente fica prisioneiro daquele momento, né? E como nós estamos em mundo de provas e expiações, esses momentos acontecerão mais cedo ou mais tarde. Jesus já disse, o escândalo ele é necessário. Há algumas pessoas que não conseguem entender isso, Jesus preconizando o escândalo. Né? Mas é fato, ele sabia desde aquela época, 2000 anos atrás, que nós demoraríamos bastante ainda a adquirir um certo equilíbrio e moral e ético, e uma compreensão justa dos princípios divinos, de maneira a não provocar mais os escândalos, não cometermos escândalos. Mas ele acrescentou, ele acrescentou depois, mas ai de por quem vem o escândalo, nós sabemos disso. Porque aí, esse que provocou, ele vai passar por todo esse processo de dificuldade, de apreensão, às vezes de culpa, muitas vezes não vai saber como lidar com essa situação, muitas vezes isso acontece, por isso às vezes que nós procuramos, muitos de nós tivemos no passado esse costume de procurar pessoas e relatando as nossas dificuldades, nossos deslizes, para ver se a gente dividindo aquele momento, né, a gente encontra uma certa paz de espírito. Né? E fizemos isso durante muito tempo, durante séculos, e muitos ainda o fazem, né? E muitos de nós, evidentemente, também temos essa conduta dentro do movimento espírita,
que é o conhecido atendimento fraterno. Quando a gente vai procurar um atendente, às vezes, é para repartir essa dificuldade, é para repartir esse momento. Não é? Evidentemente, o atendente fraterno, ele não tem o poder de nos perdoar, lógico, não é? Evidentemente, não é esse o objetivo. O objetivo é uma conversa, um desabafo, às vezes, uma confidência para uma pessoa séria, de responsabilidade, que poderá nos trazer algum aconselhamento, não é? E desse aconselhamento a gente também se tranquiliza, né? Um mecanismo espírita muito bem difundido, né? E agora está sendo feito à distância, porque não estamos podendo fazer presencialmente. Então, as casas estão se organizando para dar continuidade a esse processo à distância, né? Mas, enfim, o auto-poder, o auto-perdão, ele ganhou uma conotação muito forte nos dias de hoje, não é? E está sendo muito conversado e debatido por conta desse autoconhecimento. Então, do autoconhecimento conduz um dos capítulos, vamos dizer assim, para a gente consolidar aquela máxima do Sócrates, que ainda nos desafia há séculos e séculos e séculos para que a gente nos conhecesse a nós mesmos, não é? Então, uma das maneiras da gente consolidar esse conhecimento seria ajuizando essas situações que passamos, não é? Vamos dizer assim, infelizes, né? E aí sabendo como lidar com isso, como continuar vivendo com alegria, com tranquilidade, diante de uma situação, diante de um escândalo que foi lá preconizado por Jesus há tanto tempo. Não é? Muito bem. Nós podemos identificar várias situações onde, por exemplo, o auto-perdão pode ser aplicado. Não é? Eu não sei se já pensaram sobre isso, mas existem duas situações possíveis. Uma delas é, evidentemente, quando nós ofendemos o próximo e nos incomodamos, não é? Nos incomodamos com isso, e aí, além, às vezes, de pedir o perdão, nós temos que nos preocupar também, nos justificar, vamos dizer assim, conversar conosco mesmo para saber o que aconteceu, como é que eu fiz aquilo. Não é? Mas existe uma outra situação que é bem característica, bem pessoal, que é a seguinte: quando nós falhamos conosco mesmos em promessas, como é que podemos dizer, em acordos, compromissos que nós firmamos conosco mesmos. Conosco mesmos. Estão conseguindo imaginar que compromissos são esses? Nós podemos dar alguns exemplos. Vamos pegar um muito simples, muito simples. A pessoa tem o costume do uso de alcoólicos. Aí ela faz aqueles esforços, as pessoas conversam, não é? Às vezes faz tratamento, às vezes toma remédios, assim por diante. Não é? Um belo dia, não é? Ela vai e diz para si mesma: eu não vou mais usar, eu já avancei aqui um pouco, já consegui uma certa fortaleza interior, que eu não vou mais lançar mão desse recurso para me trazer felicidade, tranquilidade, seja o que for. Não é? Seja o que for. E ela mantém esse compromisso durante um certo tempo. Mas aí, força de uma situação maior, uma questão afetiva, por exemplo, e a pessoa vai e cede. E, de novo, usa os alcoólicos. Olha que situação. O que houve aí? Houve um escândalo público? Não, não houve. Não houve. Ele é pessoal, ele é íntimo. Não é? Ninguém nem sabe daquela situação, nem sabe. Mas aí o que acontece? A pessoa falhou no seu compromisso consigo mesma. Consigo mesma. Porque ela tinha prometido, ela tinha conversado com Jesus, com Deus, com o guia espiritual, seja com quem for, não é? Estabelecido aquela meta: olha, daqui para diante, daqui para frente, eu não vou fazer mais isso. E fez. E aí está na hora dela, evidentemente, aceitar essa sua limitação, aceitar ainda essa sua fragilidade, podemos dizer assim, né? E passar por cima desse momento. Porque senão ela para, ela estaciona, ela se aprisiona naquele momento em que ela cedeu ao seu impulso. Veja como é que funciona, como é que uma aplicação disso. E com relação ao álcool, a gente pode estabelecer uma série de outros exemplos. Não é? Por exemplo,
como, por exemplo, a maledicência. A pessoa jura para si, olha, eu não vou falar mais mal dos outros, eu não vou fazer fofoca, eu não vou lançar dúvidas, eu não vou fazer mais isso. Né? Mas aí um belo dia ela lança um comentário como esse. E as pessoas não ficam sabendo quem foi. Não ficam sabendo quem foi, há uma repercussão, a pessoa é atingida, ela é prejudicada, ela fica triste, mas ela não vai poder nos perdoar, e nem nós vamos querer pedir perdão para ela, porque ninguém sabe de nada. O conflito é íntimo. É íntimo. Puxa vida, mas eu fiz de novo aquilo que eu tinha prometido não fazer. Não é? É uma situação típica de auto-perdão. Houve uma repercussão grande, então está na hora de eu fazer isso. Agora, o que acontece? Eu não devo usar isso, como começamos aqui a nossa conversa, de maneira banal, de maneira frívola. É uma coisa mais contundente, certo? Senão a gente vai se acostumar. Nós que somos ainda imperfeitos, em mundo de provas e expiações, todo o conjunto imperfeito, toda hora tem um deslize, uma coisa qualquer, um equívoco, um atrito, e a gente vai lá e se auto-perdoa, auto-perdoa, auto-perdoa. Quando nós deveríamos nos preocupar, nesse capítulo do auto-perdão, é de não cometer os equívocos. Essa poderia ser a tônica maior. Esta poderia ser a tônica maior. Ou seja, como é que nós nos fortalecemos moralmente e eticamente, através do conhecimento, do estudo, evidentemente, da prática do bem, lançar o recurso que for necessário, não é? Como é que nós vamos fazer isso? E aí, fazendo isso, nós não precisamos do auto-perdão. Não é verdade? Porque se a gente não está tranquilo, não está se equivocando, a gente não precisa do auto-perdão. E esse também deveria ser um momento que os nossos pesquisadores, expositores e palestrantes, assim por diante, estudiosos do assunto, deveriam enfatizar um pouco. Não é? Deveriam enfatizar um pouco. Ou seja, nós criamos a capacidade para resistirmos às tentações, às inúmeras tentações, e aí não há necessidade de se falar em auto-perdão, não é mesmo? O auto-perdão, vamos dizer assim, ele é uma medida, ele é uma providência que vem após o escândalo. Mas o ideal é que nós não sejamos a causa do escândalo. Esse é o principal. Esse é o principal. Mas como nós sabemos que a natureza não dá saltos, e não dá mesmo, né? E nós não vamos conseguir cumprir aquilo de Paulo, não é? Aquilo que quero, não faço, aquilo que não quero, faço. Não é? Nós sabemos que nós vamos escorregar aqui e ali. Está aí o auto-perdão com uma medida apropriada, justa, eficaz, é? Para nos fazer não ficar aprisionado naquele momento, porque a pessoa, se ficar aprisionada, ela tem claros prejuízos para a sua vida. Não é? E aí, falando desses claros prejuízos para a sua vida, nós podemos fazer uma menção agora ao nosso Judas Iscariotes. Judas Iscariotes. Não é? O que ele tem a ver com esse nosso tema? Como é que ele se relacionaria com essa nossa breve conversa que estamos tendo aqui? Não é? Nós sabemos que Judas, até hoje, para a maior parte das pessoas do mundo, evidentemente, porque ainda hoje Judas é o grande traidor. Ele é o grande traidor. Poucas pessoas, evidentemente, leram o que Humberto de Campos escreveu em Crônicas de Além-Túmulo, psicografia de Chico Xavier, sobre o que aconteceu com Judas. Nós sabemos que lá Judas deu um depoimento, né, deu um depoimento esclarecedor, né? De fato, ele provocou aquele ato, ele causou aquele escândalo, vamos dizer assim, certo? Contudo, ele tinha um ideal diferente. Não era para prejudicar Jesus. Ele foi enredado, ele se deixou, evidentemente, emaranhar naquelas tramas, naquelas tricas, naquelas coisas políticas, né, do Sinédrio, que queria, evidentemente, terminar com aquela situação incômoda que Jesus os submetia, quando ele pregava o amor, o perdão, a caridade, que não deveriam haver vendilhões no templo, aquela coisa. Aquilo tudo foi minando, vamos dizer assim, a imagem de Jesus,
E todos eles se reuniram e tramavam e buscavam um meio eficaz de como é que eles iam derrubá-lo. Judas, nós sabemos, ele já tinha as suas matrizes, como nós também temos outros, cada um de nós tem as suas matrizes para provocar os escândalos. E uma das matrizes dele era exatamente a questão financeira. Era exatamente a questão financeira. Nós sabemos disso. Tanto que nos evangelhos há alguns relatos, algumas descrições em que apontam Judas como responsável pelos bens do grupo. Olha como é que são as coisas, como é que as pessoas se atraem. Elas são, pelo magnetismo, pelas suas afinidades, ele naturalmente ele foi se encaminhando e foi escolhido para ser, vamos dizer assim, o tesoureiro. O tesoureiro, né? Cuidava do dinheiro, das moedas, do que entrava, do que saía. Há passagens, inclusive, dele reclamando, aquela passagem famosa que queriam limpar o pé de Jesus com unguento, com óleo, com os aromas, e ele reclamou do preço, né? Puxa vida, vai gastar esse óleo, nós podíamos conseguir um bom numerário com isso aí. Então, a índole dele já estava ali descrita no Evangelho. Contudo, ele tinha ideais positivos, né? Ele achava que Jesus não conseguiria atingir o grande anseio do povo hebreu, não é? Que era evidentemente se libertar dos romanos, não é? Através da humildade, da pacificação, da brandura, do amor, da cordura. Ele entendeu dessa maneira, não é? E entendendo dessa maneira, ele vai se deixa, então, dominar por certas intrigas, vamos dizer assim, as intrigas palacianas, não é? E acaba naquele desfecho. Então, esse depoimento que ele deu, onde ele não é simplesmente um traidor, né? Como todos nós, como muitos de nós ainda o entendem, né? Ele dá esse depoimento, né? Nessa mensagem do Humberto de Campos, né? Para Humberto de Campos, via Chico Xavier, belo Humberto de Campos. Mas olha só que coisa interessante. Por que nós estamos lembrando aqui Judas? Logo após ele ter cometido o ato que cometeu, ele se auto-julgou, não é verdade? Se auto-julgando, estabeleceu um tribunal na sua mente, onde só existia, vamos dizer assim, a promotoria. Não existia os advogados de defesa, as testemunhas de defesa não existiam, porque ele com ele mesmo, diante de um quadro como aquele, vendo Jesus prisioneiro, agora maltratado, aquela coisa toda, não é? E quem foi o responsável por aquilo tudo? Ele. E aí o que acontece? Ele foi incapaz, vamos dizer assim, de lidar com aquela pressão. O que ele fez? Ele se matou, né? Se enforcou, certo? Mais à frente, nós sabemos disso, há relatos em livros de Maria Dolores, Xavier também, Coração e Vida, e Momentos de Ouro, em que Maria Dolores dá a informação de que Judas foi ajudado por quem? Por quem? Né? Se nós tivéssemos a possibilidade aqui de fazer perguntas e respostas, nós não temos, a gente fala, por quem vocês acham que ajudou Jesus, que ajudou o Judas quando ele desencarnou por aquele ato infeliz? Né? Quem foi? Nada menos do que Jesus e Maria, os dois ajudaram Judas a sair do inferno que ele mesmo criou, para ele mesmo, porque ele estabeleceu o tribunal na sua consciência, se auto-julgou, não conseguiu encontrar justificativas plausíveis para o que fez e, evidentemente, saiu pela porta do suicídio. Tá? Eles ajudam Judas a deixar aquele momento, a se afastar daquela fase dele de tristeza, de amargura. Né? Judas reencarna algumas vezes, certo? E passou por sérias expiações, defendendo o Cristo, passou por algumas. Né? Quer dizer, deu testemunhos da sua fé, da sua convicção, vamos dizer assim. Contudo, ele não estava feliz ainda, ele não estava tranquilo consigo mesmo, não estava.
E aí, é sabido de muitos de nós, né? Alguns talvez seja uma surpresa, para muitos não, né? Que Judas reencarna da França na figura de Joana d'Arc, a heroína francesa, né? A líder, vamos dizer assim, espiritual da França. Então, acho que acreditamos que deva chegar a esse ponto, não é? Há quem Leon Denis, por exemplo, dedicou um livro, né? Joana d'Arc, dadas as suas ligações, Leon Denis, com a França, né? Ligações profundas, né? Inclusive com Allan Kardec, nós sabemos disso, né? Descreve, e inclusive foi o Leon Denis o que primeiro talvez tinha lançado esta proposta, não é? De que Judas reencarnou como Joana d'Arc, né? Mas aí a gente fica perguntando, mas e por que essa reencarnação tão assim destacada na nossa história? É realmente uma reencarnação de destaque. Joana d'Arc salvou a França, salvou o povo que montaria no futuro, vamos dizer assim, o país da França, não é? E que na época, evidentemente, os espíritos devem ter julgado apropriado que ela não podia ser destruída pelos ingleses, e isso aconteceria fatalmente, porque ela estava realmente em frangalhos. Os ingleses já estavam adentrando nos territórios que formariam a futura França, né? E de lá não havia condições de tirá-los. E aí Joana d'Arc, com aquela sua ingenuidade, com aquela sua meiguice de menina, de moça, não é? Levanta, vamos dizer assim, o ânimo do povo e expulsa os ingleses, não é? Tem algumas vitórias, aquela coisa toda, mas aí o que acontece? Ela pagou um preço por isso, nós sabemos disso, já vimos na história, já lemos, já vimos filmes, essa coisa toda. Inclusive, houve agora uma não sei se houve alguma coisa da igreja atestando as vozes de Joana, não me lembro agora, mas eu acho que teve alguma coisa como isso. Mas, enfim, como é que ela foi? Como é que ela terminou? Ela terminou numa fogueira. Ela terminou em uma fogueira. Mas antes dela chegar às labaredas da fogueira, o que aconteceu para que ela fosse para lá levada? Ela estava, vamos dizer, imbatível, né? Aqueles poucos soldados, ela conseguia vitórias estrondosas, né? Ela foi o quê? Traída. Ela foi traída. O que fez Judas com o Cristo? Traiu. E ela foi traída por quem? Pelas pessoas que ela julgou que jamais pudessem traí-la. O rei, que ela tinha colocado no trono, através das suas poucas vitórias, mas retumbantes, vitórias significativas, e pela igreja. Exatamente pela igreja que ela tanto amava, que ela tanto adorava. Então, isso para ela foi alguma coisa muito forte, muito forte. Porque ela recebeu, né, essa traição daqueles setores em que ela mantinha o seu ideal, que era exatamente no governo francês, que ela provisoriamente colocou lá, coroou o rei, vamos dizer assim, e pela igreja que ela tanto venerava, que ela tanto gostava, que para lá se dirigia sempre que podia para fazer as suas orações, as suas preces, e ainda acabou na fogueira, não é? Neste momento que ela passa por essa expiação, prova, vamos dizer assim, pode ser as duas, aí podemos colocar os dois momentos, né? Inclusive um teste, né? Porque ela era questionada, e ela, em alguns momentos, ela entra numa certa hesitação para saber quem é que está falando comigo, será que eu realmente escuto voz ou não? Então ela passou por aquele teste, foi até o final, e aí, nesta hora, segundo Humberto de Campos, ele diz que só nesta hora é que Judas se concedeu o auto-perdão. Ele até então não estava satisfeito com ele mesmo, não estava em paz, não havia encontrado o seu ponto de equilíbrio. Aquele ato antigo o incomodou durante séculos, séculos e séculos.
mesmo ele tendo provocado, promovido uma certa evolução nessas encarnações que ele teve, que nós não sabemos quais são, não sei se existe alguma, eu pelo menos até hoje não li nada, além dessa vida de como Judas, e aí aparecendo lá na França, na Idade Média, como Joana d'Arc, né? Mesmo ele tendo feito alguns avanços, e certamente o fez, ele não conseguiu encontrar a paz de espírito. E aí, nesta hora, então, ele dá o depoimento, né, para Humberto de Campos, que só nesta hora ele conseguiu a sua paz de espírito. Vejam que história interessante para todos nós. Que desfecho. Né? Como funciona a nossa mente, a nossa personalidade, nós como espíritos. Né? Quando a gente não consegue trabalhar certas questões, elas vão se arrastando, elas vão se enraizando, né? E aí a gente cada vez mais se emaranha naquele torvelinho, naquele redemoinho, e aí há prejuízos para nós, para a nossa evolução, para o nosso corpo e assim por diante. Não é? Então, aí, evidentemente, agora a gente pode ver Judas, através dessa mensagem do Humberto de Campos, há outras citações a Judas em outros livros do Humberto de Campos. Luz Acima, se não me engano, Cartas e Crônicas, há uns 2 ou 3 relatos em que Humberto de Campos fala sobre Judas. Não é? E ele deixou um grandioso para todos nós, que ele se superou, não é? Ele se superou, certo? E se venceu, não é? Que é o que nós precisamos fazer em muitos momentos. Na verdade, nós trazendo isso para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, né? Para as nossas particulares vidas, né? Ele se impôs essa expiação, essa prova, mas venceu. Venceu, e agora ele não é mais visto através desses relatos como aquele traidor que a boa parte da população do planeta ainda o vê desta maneira. Né? Até hoje nós temos aí a malhação do Judas na época, está caindo um pouco em desuso, mas ainda é o costume, vendo esse espírito que conseguiu, vamos dizer assim, dar a volta por cima. Não é? Através do perdão, ele se reconheceu e saiu dessa vamos dizer, dessa rua sem saída. Né? É uma verdadeira rua sem saída, a pessoa não consegue de lá sair. Né? Muito bem. Com isso, acreditamos, nós vemos a importância da gente fazer a atenção para essa questão. Né? Mas, lógico, enfatizando que ele não resolve todas essas questões. E mais, quando nós nos auto-perdoamos, nós não escapamos, vamos dizer assim, escapamos, talvez, não nos isentamos do quê? Do quê? Quando a gente consegue o auto-perdão, a gente pode ficar tranquilo de consciência, mas a gente não se isenta do quê? Da expiação e da reparação. Não tem como. Não tem como. Não é? Como é que vai ser feita essa expiação e essa reparação? É uma questão bastante extensa. Né? Mas, em princípio, nós temos 2 caminhos. Há muitos exemplos que nós podemos dessa possibilidade. Como é que nós fazemos, construímos essa expiação, passamos por essa expiação e construímos essa reparação. Né? Mas só há 2 caminhos. Né? Ou a pessoa ela passa pela espada, né? Quem com a espada fere, com a espada será ferido, né? Olho por olho, dente por dente. Ou ela começa a trabalhar no bem, certo? Trabalhar no bem, mas é fazer bastante bem, não é uma coisa pouca, não é coisa pouca, certo? Dependendo, evidentemente, da gravidade do escândalo, lógico, evidentemente. E ela vai atenuando, ela vai apagando um pouquinho daquelas consequências que podemos nos expressar dessa maneira, não é? E apagando um pouco disso, a expiação se torna mais branda, não é? Se torna mais suportável, vamos dizer assim, do nosso ponto de vista, que a gente não gosta, evidentemente, de passar por expiações. E, sendo possível, inclusive, sendo possível, nós resgatarmos, compensarmos o prejuízo que causamos, seja quem for, através do trabalho do bem, e não passarmos mais por uma expiação
conforme teríamos que passar caso nos mantivéssemos inertes, não é? Aguardando o perdão de Deus, não é? Sentados, afinal de contas, Deus é misericordioso e Ele vai entender que eu cometi um deslize e assim por diante, não é? Mas não funciona assim. A justiça de Deus não funciona assim, não é? Porque quando nós prejudicamos uma pessoa, podemos nos prejudicar o outro e também ambos, não é? O prejuízo ele precisa ser reparado, ele precisa ser resgatado, não é? Resgatado. O outro pode até nos perdoar, como muitas vezes acontece, certo? Mas aí existe uma passagem num outro livro clássico da nossa doutrina, que se chama Justiça Divina, de Emmanuel, que escreveu para comentar o céu e o inferno. Emmanuel fez uma série, né, de 4 livros: Religião dos Espíritos, Evangelho, Espírito da Verdade, Livro dos Espíritos, Será dos Médiuns, Livro dos Médiuns, e Justiça Divina, que comenta o céu e o inferno, que também é um bom livro para a gente ir lá para saber como é que funciona a reparação, a expiação, o arrependimento, o remorso, não é? Então, ele tem uma mensagem titulada Perdoados, mas não limpos. Perdoados, mas não limpos. O perdão é imediato de Deus. Como é que se traduz o perdão de Deus? Através das reencarnações. A gente comete um ato deslocado, mas tudo bem. Ninguém vai ser punido eternamente. Ninguém vai ser punido eternamente. Não existe esse local ao qual alguns poderiam ser levados caso cometessem o pecado irremissível, venal e assim por diante. Isso não existe para Deus. Então, automaticamente nós somos imersos, mergulhamos de novo no processo das muitas vidas e vamos caminhando, tá? Até nos acertarmos. E aí, nesse processo, evidentemente, a gente vai escolher como é que a gente vai passar por tudo isso, né? Além de podermos nos auto-perdoar, para nos tranquilizarmos interiormente, intimamente, a gente pode fazer o caminho pelo amor, né? Caminho pelo amor, que a maior parte não está muito propensa a fazer. Ela não está muito propensa a fazer. Talvez ela fique imaginando assim, não, quem sabe esquece esse meu deslize aqui, quem sabe Deus esquece, deixa de lado, não é? Mas não há como, porque agora ele está gravado, ele está registrado na nossa história e, principalmente, ele está registrado no nosso perispírito, que de lá não pode ser apagado. Então, seria isso, né? Algumas poucas palavras, algumas poucas reflexões sobre essa atitude, sobre essa conduta. Estamos aqui controlando o nosso tempo, né? Do auto-perdão, que devemos enxergar com equilíbrio, com muito equilíbrio, não é? Muito equilíbrio. Ele não é a solução para todos os nossos problemas, não é. Ele tem essa função, pode nos trazer tranquilidade, nos colocar de novo no rumo, vamos dizer assim, mas aí a gente tem que mudar de conduta. Não é? O que disse a Jesus no caso de Madalena, não é? Vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Então, quando nós nos concedermos o perdão, né? E aliás nós temos muita facilidade de nos julgarmos mais brandamente do que aos outros, né? Mas vamos imaginar que nós vamos fazer um ajuizamento imparcial, né? Quando nós fizermos isso, tivermos uma atitude como essa, façamos também um compromisso conosco mesmo. Puxa vida, eu vou me esforçar agora, eu vou fazer o que eu puder para não mais cometer esse deslize. Aí sim funciona. É assim que deve ser feito. Né? E aí, lá na frente, mas tem que passar um bom tempo, né? A gente comete de novo aquele... Tudo bem, está tentando, está se esforçando, está pedindo ajuda espiritual, está conversando com Jesus, com Deus e assim por diante, não é? Mas aí se justifica, tá? Procurar manter esse compromisso, procurar manter, vamos dizer assim, esse, entre aspas, juramento, né, que a gente faz. Eu juro que nunca mais vou fazer isso, aquela coisa toda, né? E isso é possível, né? Isso é possível, né? Evidentemente, com o auxílio do nosso guia espiritual, não resta dúvida, né?
Ele que vai nos dar a maior força, o maior apoio para que nós não precisemos depois, na frente, falar sobre o auto-perdão, né? Mas se for preciso, tenhamos isso em mente. Tenhamos isso em mente. O uso racional, o uso adequado, né? O uso específico para uma situação que foi de maior gravidade. Né? Muito bem. Vamos reler, então, Cartas e Crônicas? Crônicas do Além Túmulo? Luz Acima, aprender um pouquinho mais também sobre o nosso Judas Iscariote e recordar lá em Céu e Inferno o processo de justiça de Deus, que fala também muitas dessas ideias aqui que conseguimos relembrar em mais essa noite. Agradecemos essa oportunidade. É interessante, né, o Rogério, como que a doutrina ela trouxe para a gente um entendimento e uma compreensão bem diferente da questão do perdão, né? Se a gente lembrar que lá atrás o perdão era comprado, né? E as pessoas se direcionavam a partir daí, né? Que é a compra das indulgências naquela época, quando Lutero veio pela primeira vez questionar isso com relação à igreja. E aí, de repente, a gente vê hoje o entendimento aí para a gente bem à mostra, dizendo que é isso como você falou, né? Não é porque pediu perdão que está limpo. Não. Ali começa uma outra etapa. O momento do perdão e do auto-perdão, ele é muito importante, mas começa uma etapa, que é aquela que na hora que você perdoa, você entende que você foi responsável por aquele erro cometido, e aí começa, né, o momento da reparação, que é muito importante. Tarefa intransferível. Exatamente. E aí, a gente tem o caminho do bem, que é exatamente nesse caminho que a gente tem que seguir, né? Porque a gente já ouviu falar que o amor cobre uma multidão de pecados, não é isso? E a receita está aí. A receita é essa, é a gente... O que não falta é causa e sinal nesse nosso planeta para a gente se juntar e construir esse caminho do bem, né? Exatamente. As explicações são muito claras para a doutrina, muito claras. Não deixam margem de dúvida. Não deixam. É verdade. Bom, eu agradeço muito a sua estada aqui conosco na noite de hoje. Obrigado por esse tema muito interessante, por lembrar esses livros tão bons que vale a pena a gente dar uma lida, porque a gente pode relembrar algumas questões, e reforçar essa importância do perdão e do auto-perdão, e qual o caminho que a gente deve seguir a partir desse entendimento. Isso é muito importante. E fica o convite para você voltar aqui mais vezes, porque agora que a gente está um longe mais próximo, isso possibilita outras oportunidades. Isso, vou ficar muito feliz. Pode fazer o convite, né? Ainda mais que a gente tem consciência, né? Eu já passei da idade do batente, que está se falando aí. Acima da cidade não pode mais entrar em locais públicos. É verdade, mas é verdade. Pelo bem e pelo cuidado de todos, né? A gente fica quietinho em casa, mas com a tecnologia aí ajudando a gente para dar continuidade a esse relacionamento, a esses momentos como gratificantes como esse momento de hoje, né? Então eu te agradeço muito a presença aqui. Estaremos juntos mais vezes. Mando um beijo, um abraço para a Cristina, nossa querida também, né, que ajuda nos trabalhos. E uma boa noite para vocês. Eu vou encerrar agora com uma prece para que a gente possa se despedir da melhor forma. Tá bom, foi ótimo. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, nosso guia e modelo, amigos espirituais que cuidam de nós, que nos amparam, que nos ensinam e que nos direcionam da melhor forma. Agradecemos a oportunidade desta noite em que aqui nos reunimos
em teu nome. Assim, Senhor, como podemos nos beneficiar de toda essa energia aqui desse momento, te pedimos também, Senhor, que os teus mensageiros saiam por aí distribuindo esse amor que nos oferece, para que todos aqueles que ainda não te têm em seus corações possam te aceitar, possam cada vez mais entender a importância de ti em nossos corações. Pois só assim, Senhor, conseguiremos seguir adiante, pois ainda somos pequenos, ainda precisamos de ajuda, mas já temos a boa vontade de seguir em frente. Assim, Senhor, agradecemos mais uma vez pela noite de hoje e que possamos manter em nossos corações e em nossas mentes a paz e o amor do nosso querido Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Rogério. Uma boa noite. Tá? E até uma próxima vez aqui nesse encontro. Tá? Meus amigos. Boa noite. Tchau.